Todas ouvem bem, com tranquilidade. Amém. Sabe o que eu acho? Ontem eu estava atendendo e eu tinha colocado música e depois a minha cliente ficava ouvindo eco. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com música, viu? Porque aconteceu a mesma coisa. Que pena. Vocês não ouviram o eco agora não, né? Eu quase ouvi. Ó, o doutor. Ah, Não voltou ninguém. Metade não voltou já ficou fora. Tá fácil. Quem tá... Ai, gente, que coisa ruim. Tá com eco de novo. Não nossa, tava. Alex, fecha o seu. Oi? Deixa o teu microfone. Alguém tá ouvindo o eco? Ale! É você que tá atrapalhando. Vocês ouvem eco? Vê a tua configuração, Sabotando. deve ter alguma coisa lá da música que você compartilhou com a sua cliente e ainda tá dando interferência. É, então, assim, a Ana acho que estava comentando alguma coisa. Aí, se você quiser abrir para a Oi, gente conseguir te então, ouvir. eu estava comentando sobre esse seminário estadual que teve. Eu estou até falando de que foi um seminário estadual, né, de São Paulo, no caso, porque assim, a gente sabe que muita coisa acontece em São Paulo e de São Paulo sai e tinha participação federal no seminário. Então foi muito bacana. Eu até fiz alguns recortes e divulguei hoje também um pouquinho nas minhas redes sociais, porque eu achei muito potente, sabe, o seminário. Tinham pessoas muito importantes e eles o tempo todo comentaram sobre educação parental, educar os pais, educar os cuidadores, que a primeira infância ela precisa vir de onde, né? Então assim, quem que vai dar conta da primeira infância? As famílias, os pais, os cuidadores. E várias vezes, todos os palestrantes falaram da educação parental. Então, a minha vontade era erguer, se eu estivesse presente, é que não tinha como a gente participar online. Era erguer a mãozinha e perguntar: tem algum educador parental aí? Vocês convidaram algum educador parental? Mas não, realmente não teve nenhum educador parental. Então, assim, eu fiquei pensando da gente tentar se posicionar nessa audiência pública com relação a essas questões, da gente receber esses convites, sabe, de participar desses momentos importantes. Imagine um seminário da primeira infância, né? Tinha tudo a ver a gente estar tá lá. Então, Ana, eu acho que é um caminho que está começando a acontecer. A gente tem a Abraep menos de 3 meses. E já temos três audiências públicas que a gente foi convidado. Então, eu acho que é assim, faltava uma associação que representasse a categoria, porque ficava com um grupo disperso, né? Quanto mais a gente se mostrar presente em todas, e não é todo mundo que vai conseguir estar em todas, eu não pude estar no do Brincar, essa sobre feminicídio também já tinha agenda programada, mas quanto mais a gente se fizer presente, né, e levando a representação da categoria, é natural que a gente comece a ser convidado. Eu acho importante que nessa audiência a gente não perca a oportunidade de falar sobre o que nós fomos convidados, porque nós fomos convidados para falar o que nós, enquanto categoria, entendemos ser a parentalidade positiva, sabe? Porque esse texto que define o que é parentalidade, ele é muito resumido. Então, não é o suficiente para entender o que é uma parentalidade positiva e sequer nomeia que para que a família faça uma parentalidade positiva, ela precisa receber esse repertório, né? Então, acho importantíssimo que a gente vá
minimamente, né? A ideia não é que a gente tenha voz única, não, tá, Ana? É que a gente possa falar, enfim, a gente possa abrir diálogo, mas acho que é importante a gente conseguir fazer esse movimento de se mostrar como uma voz que a sociedade tem que ouvir, entendeu? Então, acho que vai ser natural. Pelo pouco que a gente tem, já tem 3 convites, acho que a gente está começando a aparecer, né? Então, já estamos com meia hora de reunião, problemas técnicos e tal. Ale, eu vou falando aqui, qualquer coisa você manda para nós no chat, tá bom? Se a gente estiver indo num caminho diferente. A gente tinha pensado nessa dinâmica de rodar, mas como a gente está num grupo bem reduzido, né? é, Vamos pensar, a ideia que a gente tinha pensado originalmente era a gente fazer um encontro de 2 horas, né? É, Vamos 20 minutos para cada um dos 3 temas que a gente se propôs a tentar aprofundar. E aí, assim, qual que é a ideia? Quem quiser abrir o microfone e trazer alguma perspectiva do tema que estiver rodando, fala. Tentar fazer uma fala breve. Se você abre, volta, lê o eco. Você tá, hoje Não, você tá eu só foi um teste porque a Marina pediu. Vou ficar quietinha. Aí a gente faz uma fala breve, tentar não se repetir, tentar se complementar. Quando a gente terminar o tempo de 20 minutos, né, dessa colheita daquele tema, a gente tenta fazer uma síntese do que veio, tá? E aí a gente passa para o próximo. Então, acho que a gente vai começar por aí. Eu vou propor, Alex, se você não se opuser, a ordem do que está no texto da lei, que é respeito, acolhimento e não violência. Tudo bem? Então, eu vou. Eu descobri, adorei, gente, porque a gente consegue dar contorno. E existe uma coisa muito legal, que é um marcador de tempo mesmo na reunião. E aí, esse tempo é para todo mundo, tá? Não é uma pessoa em específico, mas só para a gente cuidar do tempo. Então, eu vou começar agora, vou colocar 20 minutos. Quem tiver algo para. Então, então para quem chegou, para aquele eco que estava confuso, qual é a ideia? A gente começar a tentar dar contorno do que a gente está entendendo como respeito na relação parental, tá? Então, quem quiser levantar a mão, e eu tô aqui anotando, a Lê, Marina, a gente vai anotando para depois a gente tentar fazer uma síntese. Mas implica que as pessoas levantem a mão e falem. Muito animada, é muita gente ao mesmo tempo. Bora. Quem vai ser corajosa? Não é possível. Todo esse bando de educadora parental não tem uma pra vir. Puxa, meu povo. Ah, Lu, adorei. Venha. Precisamos que alguém comece a roda. É, né? Então, vamos lá, vai. Ó, eu tô me imaginando lá na audiência, tá? Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, tá, respeito, o que que é? Vou falar com as minhas palavras, tá bom? Isso aí. O respeito, ó, dentro da parentalidade, como que eu vejo? É, é reconhecer criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, tá? Dignas de, que possuem necessidades emocionais e direitos. Porém, esse respeito, assim, isso não significa que o adulto precisa se abdicar da responsabilidade, né, de orientar e estabelecer limites. Pronto, me veio essa ideia na cabeça e é o que eu falaria lá, vamos supor, tô me imaginando lá, tá? É, deixa eu ver se eu falaria mais alguma coisa desse respeito. As- e a comunicação, né? Vamos, vamos deixar a parte da não violência para o final? Você tá. Beleza. Bom, Não, beleza, é não verdade. violência quer dizer eu não estou entendendo. Eu automaticamente fui pensando da não violência, mas se você quiser trazer alguma outra coisa de comunicação, tudo bem. Mas Não, se acho for que da entra violência, a gente puxa para o final.
Isso, não entra na violência, Carol, verdade, verdade. Beleza, então seria isso. Então, eu vou puxar aqui o que a Lu trouxe para ver quem. Ah, Ana, ótimo, venha. Eu também vou falar aqui da minha cabeça, que nem a Lu falou. Eu sinto aqui que quando a gente fala de respeito, é a gente considerar que aquele outro ser humano é igual, né? Tem o mesmo valor, porque muitas vezes a gente fala, é pequeno, é só uma criança. A gente não fala é só um adulto, né? É um ser humano, então ele precisa ser ouvido, ele precisa ser respeitado. E eu sinto que respeito é isso, é quando a gente traz o mesmo valor para aquele ser humano, porque ele existe, só por conta disso. Então eu não sei nem se é a questão do respeito, mas da palavra respeito, né? Mas eu sinto sempre muito isso. Quando eu falo em respeito, é a gente. Aí eu já vou falar em acolher, né? Mas é a gente aceitar aquela pessoa como você mesma. Você precisa daquele respeito, de dar o respeito, de dar a voz, de dar a vez, e isso para mim é respeito, entende? Último, Ana. Venha, Tânia. Eu colocaria como uma convivência, uma consideração ao diferente. Uma ampliação aqui. Quem mais chega? Sujeito de direito. Eu vou aproveitar o que a gente tem e que ninguém está com a mão levantada, eu vou trazer então um pouco para espelhar para o grupo para ver se a gente consegue avançar do que foi dito, tá? Então, reconhecer a condição da criança como um ser em desenvolvimento, com suas necessidades, sem se eximir das suas responsabilidades e necessidade de estabelecimento de limites. Reconhecimento da sua condição de igual em dignidade. Aí eu vou usar o termo que é comum no jurídico, no direitos humanos, né? Igual em dignidade, a importância da convivência com a diferença e o reconhecimento da criança como sujeito de direito. Alguém, a partir desse meu espelhamento, pensa algo mais que seria importante para a gente ampliar o conceito de respeito. Posso falar, Carol? Pode, Van, venha. Só veio assim para mim agora uma palavra assim que a gente também fala bastante dentro da educação parental, que é autenticidade. Então, Uhum. reconhecer que eles são seres autênticos, né, que merecem ser respeitados na sua autenticidade e como seres únicos e individuais, né? Diz alguém traz alguma coisa que a gente pode alargar essa ideia de respeito sem que a gente se alargue ao ponto de perder o conceito. Será que a palavra aceitação também caberia? Como te chega, Tânia, a ideia da gente pensar em aceitação da autenticidade, né? Eu juntar essas duas ideias É. daquilo que é aceitar essa autenticidade que é de cada ser humano. Faz sentido para você? Ou você Sim. pensa ele numa linha separada? Não, eu acho que é isso, porque, na verdade, a diversidade, eu acho que está ligada a essa autenticidade, né? Porque cada um autêntico, cada um personalizando as suas ações, seus pensamentos, suas crenças, e aí a gente amplia, é a diversidade, né? E aí aceitar, considerar e conviver de uma forma positiva seria o respeito, né? Sim. Ô, Carol, Oi. me veio uma outra palavra aqui, a previsibilidade. Isso está relacionado com o ambiente. Uma, cri- Visibilidade.
a criança que está em um ambiente previsível traz eu não sei se isso está ligado com respeito, mas vamos lá. Tô jogando aqui, tá? Esse ambiente previsível traria segurança emocional, que Uhum. contribui para o desenvolvimento. Foi isso que eu pensei. Que já contribui para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. É isso. Carol, tá, Lu? Eu pensaria a previsibilidade como uma condição de não violência. Ah, tá. Carol, não É sei se faz verdade. sentido para o grupo, né? Então, a Tá. possibilidade de um ambiente seguro, não violento, comporta a noção de previsibilidade, né? Considerando que a vida tem imprevistos, né? Mas eu acho que criar esse ambiente, eu colocaria nesse grupo, mas acho que é uma informação importante para a gente pensar, né? Mas alguém pensa algo para a gente ampliar o conceito de respeito? Ai, Ivete, venha. Você falou Beth mesmo? Falei, Beth mesmo. Foi você, Ah, então. amor. Não, eu acabei de chegar em casa, eu vim da Bet Brasil, né? Então peço desculpas pelo Sim, atraso. Tentei imagina. entrar, estava com o celular, não estava conseguindo falar, enfim. O pedaço que eu entendi é que nós estamos discutindo uma definição do respeito, é isso? Para poder usar depois na nossa audiência que a gente terá, é isso, né? Vou te contextualizar, Beth, porque a gente teve um monte Desculpem, de problema desculpem. técnico. Não, a gente teve um monte de problema técnico, enfim. A gente pensou em algumas dinâmicas. O artigo da lei que a gente está discutindo, tá? Ele traz uma conceituação da parentalidade positiva que Eu lembro. fala em uma condição relacional baseada no respeito, no acolhimento e na não violência. Tá? Perfeito. Então, a gente pensou, enquanto grupo, para a gente poder ir para essa audiência com algum aquecimento, né? Em tentar ampliar esses conceitos, porque são conceitos muito abstratos. O que é respeito? Né? Então, a gente vai tentar, nesses 10 minutos que sobram, tentar. Assim, a gente não vai esgotar o tema respeito Não, é numa isso que eu ia troca de 20 falar. minutos. Eu acho que se a gente ficar muito nos mínimos detalhes, é muito possível que lá na audiência a gente não tenha tempo para absolutamente nada, para nem Sim, falar nenhum, quanto mais assim o detalhe de uma frase que tem lá sobre tal. Eu concordo, é importante, e eu adorei que parece que você foi determinado um tempo para isso. Então, sim. eu queria insistir em adjetivos para a palavra respeito que expliquem, por isso que eu usei o mútuo, porque é para lembrar que não são só os filhos, sejam eles bebês, crianças, adolescentes, adultos, jovens adultos, né? Mas os pais, e também em todas as suas fases de idade, merecem respeito. Então, filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos, todos os membros familiares. Eu gosto da palavra mútuo, e se a gente ficar buscando muitos substantivos como sinônimos, eu acho que a gente pode ir para um caminho aí perigoso de sair fora do que a gente quer, que é fechar, não é abrir agora, né? Enfim, Sim. eu queria trazer isso. Obrigada pela contribuição, Beth. Joyce, venha. Ai, desculpa, eu também estava lá na Baixa Brasil. Cheguei também atrasada. Não, eu só queria A gente não tá falar vendo sobre. a gente tá vendo tua foto, a gente não tá vendo teu vídeo, tudo bem, mas só para te Ai, avisar. meu Deus. Então, é que eu tô no celular, não consegui ligar ainda o computador. Não, mas é Tudo só bem. para falar que a gente estava falando da palavra respeito, né? E para mim, respeitar é observar novamente. Então, observar novamente que, o que todo mundo já disse aí sobre a pessoa ser um sujeito de direito, então, o que a Beth também falou sobre. é, o mútuo que precisa ser, o respeito tem que ser sobre todos os membros da família, mas eu acho que é você ver o outro como alguém que merece consideração, né, limite e reconhecimento da própria existência. Eu acho que seria isso para mim.
Ponto. Obrigada, Joyce. Eu achei interessante o que a Beth falou. E aí talvez eu também dirigisse para, talvez ao invés de adjetivos, nós usássemos verbos. Porque olha aqui, vem o reconhecer, o aceitar, e aí todos esses verbos em direção ao diferente, né? E até o se respeitar também, é o autorrespeito também, porque a gente está falando só do outro de um para o outro, mas o autorrespeito também é importantíssimo, né? Porque às vezes, se você também não se respeita, esses verbos ficam mais difíceis de serem conjugados. Então, o conviver, o considerar, o reconhecer, o compreender, o aceitar, são os verbos todos em relação ao diferente, né? Na minha opinião. Assim, ó, eu super entendo, mas eu tenho a impressão, tá? E aí é uma impressão, e aí o grupo me corrige, né? É, que embora o respeito ele seja também condição necessária da diversidade, né? Dentro do ambiente familiar, isto é menos frequente, né? Óbvio que eu tenho a diferença entre eu e uma criança, né? E nessa dimensão há um conflito por essa diferença entre um adulto e uma criança, entre uma mulher e um homem, entre, enfim, diferentes diferenças que estão dentro dessa configuração familiar, mas eu fico com dificuldade de pegar a diversidade que você está falando, sabe? É, eu entendo, mas eu tô com dificuldade de agarrar, assim, não sei se alguém consegue me ajudar Uhum. para pensar que a gente está falando dessa relação intrafamiliar e não, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu não sei, só para também depois eu acho que é bacana o grupo também refletir. Eu entendo que o núcleo familiar, ele é uma pequena sociedade. Então, Uhum, às vezes os meus sentimentos, o meu olhar sobre algumas situações, a minha reação, os meus gatilhos, eles são diferentes, porque eu tenho uma história de vida diferente do meu marido, diferente do meu filho. O meu filho tem outras relações externas que traz para casa. E aí são todas manifestações, sentimentos, emoções diferentes e percepções diferentes também, né? E aí por uhum, isso vem essa importância dessa parentalidade de se escutar, de se ouvir, porque de entender o sentimento do outro em relação a alguma coisa que aconteceu, aí as diferenças aparecem, né? Então para um aquilo pode ter sido determinante para ativar o gatilho da raiva. Para o outro, não. Foi uma situação corriqueira, dentro da família, né? sim. Acho que eu vou pegando, mas acho que a gente ainda pode. A gente tem mais 4 minutos. Acho que também vou ler o da Joyce aqui, porque. Peraí, gente, eu não consigo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui. Respeitar alguém na origem é quase como dizer: eu enxergo você com atenção suficiente para reconhecer o seu valor, seus limites e sua posição. Acho que a gente, é, a- do que a Joyce trouxe aqui, acho que a gente colocou muita coisa, né? Acho que a gente já falou dessa importância dos limites. Acho que é importante também pontuar o reconhecimento das necessidades, né? Então, acho que a gente já falou. Então, no respeito ao reconhecimento das necessidades, ao reconhecimento da dignidade do outro que está na minha frente, eh, a aceitação, a escuta, né? Eu acho que pensando nesse lugar de substantivo, verbo aqui, né? São substantivos derivados de verbo, acho que a gente tem um- uma quantidade bastante boa. A Joyce está com a mão levantada, não sei se ela quer falar ou se ainda só não abaixou. Alguém que. Não, 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 Noiva? não. Só para te Oi? avisar que a Lê fez um comentário, tá? Para você A Ale ler, também fez porque um ela comentário. fez, que ela não está podendo ligar o microfone, ela foi silenciada hoje. Pois é, Tadinha. coitada, ela ainda estava na dinâmica.
Você consegue ler para mim, que eu não estou nem achando a ler aqui? Ah, pensando aqui, como conseguimos estabelecer parâmetros mais objetivos quando a respeito não? Pensando aqui que os prés precisariam de um pouco mais concreto, né? É, acho que esse também é um caminho, né? Da gente pensar assim, em que situações a gente entende, enquanto educadora parental, que esse pai ou essa mãe não respeitou essa criança, né? Ou não se respeitou nesse lugar de adulto, né? Porque também tem isso. A gente, eu, pelo menos, no meu atendimento, tenho visto muitos pais saírem do seu lugar, né? De responsáveis e desrespeitando o lugar que eles deveriam ocupar socialmente, né? Então, acho que tem essa pergunta para a gente pensar, né? Carol, assim, que eu penso também que às vezes se confunde muito o respeito da educação tradicional com obediência. Então, Uhum, que os pais tradicionais, né, enfim, educadores tradicionais vêm com esse peso de a criança e o adolescente tem que me respeitar, mas vem nesse lugar de obediência. uhum. Esse é um ponto bem importante para a gente debater, né? A diferença de respeito e obediência. E Carol, eu tô rouca, gente, mas eu vou tentar falar. Essa questão da obediência. Gente, boa noite. Eu entrei super atrasada. Inclusive, é a primeira vez que eu tô conseguindo, porque esse horário eu já tô dormindo, mas vamos lá. É importante também lembrar que essa questão da obediência, os pais, eles tornam, né, o ambiente familiar através dessa obediência cega e deixa as crianças muito vulneráveis a abusos. Estou trazendo já para minha temática, né? Por quê? Porque a criança, ela tem que dizer sim, ela tem que respeitar o adulto para tudo e para todos. E a criança, ela não sabe discernir, porque ali naquele âmbito familiar, todos são da confiança da família. E aí, quando um abusador ele vem para fazer algo com a criança entende que tem que obedecer também esse abusador, entendeu? Sim, E acho que aí, na pauta, eu acho que vocês colocaram não violência, né? a gente vai chegar nele, a gente vai Ah, chegar até lá, tá? A gente tá, está beleza. encerrando em 13 segundos, 12 segundos a Aí partir do volta? respeito. Aí Sim, volta? Ah, a gente vai voltar, tá? Então, a gente está encerrando o tempo de falar do respeito. E aí, a proposta agora é que a gente comece a fazer uma dinâmica semelhante a essa, pensando em acolhimento, né? Ó, Olhar. Oi? eu ia sugerir que a gente voltasse. Eu não sei se está fácil. Cadê a lei? A gente mostrar de novo o slide da lei e depois das três temáticas de conversa que a gente vai fazer, porque chegou muita gente depois. E aí a gente, para seguir as próximas discussões, todo mundo está um pouco mais na mesma página. Então eu sugeri a gente mostrar novamente para trazer essa explicação de novo e aí entrar no segundo assunto. Ah, que bom, tá. E aí agora a Thalita pode ouvir a gente também. Quem tá é a Lê, né? Tá. Hoje estão te sabotando total, Ale. É Pegando. no, Eu pensei aqui, eu disse, é nossa, no áudio, eu é pensei, na falei, apresentação. ai, ai, a Lê vai dizer, não quero mais, quero trabalhar com outras pessoas. Essas daí eu não quero mais. O texto atual da lei, tá, gente? Então, para fins dessa lei, considera-se parentalidade positiva o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças na condição de sujeito de direitos, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito, foi o que a gente discutiu um pouco, no acolhimento e na não violência. E aí, só para contextualizar quem já pode tirar, Lê, só para contextualizar quem precisou chegar ou caiu, não ouviu e tal,
a ideia é que na audiência pública não é que a gente tenha um uníssono, é uma audiência pública para ouvir as diferentes perspectivas. A gente está fazendo um esquenta para que a gente possa estar mais preparado nesse debate e a gente se mostrar, enquanto categoria, organizado para falar desse assunto, tá? Então, vou colocar também 20 minutos para a gente. Acho que 20 minutos para. Vou fazer 15, tá? Para a gente poder respeitar também um tempo de fechamento, enfim. Acho que 15 minutos a gente consegue falar, até porque não violência vai dar mais pano para manga do que acolhimento, eu acho, né? É, e aí, eu acho que a gente pode começar, inclusive puxando o gancho é, da perspectiva do mútuo que Beth trouxe, e depois desse lugar que a gente foi falando do respeito, né? Dessa distinção entre obediência e respeito, desse lugar do atender a criança versus o acolher a criança, né? Então, não é porque a criança está frustrada, minha perspectiva, entrando na roda, não é porque a criança está frustrada que eu tenho que atender a necessidade dela para acolhê-la, né? Então, sustentar o limite não quer dizer deixar a criança sozinha com a frustração dela, que é natural diante de qualquer limite. Até adulto fica frustrado, né? Porque a criança não pode. Então, só para a gente ir pensando. O que que eu fiz aqui? É, Quem mais quer chegar para a gente pensar Eu vou chegar um nesse acolhimento? pouquinho, bem Eu, rápido, que é, eu vejo que o acolhimento ele está muito ligado à escuta. Então tá, eu escuto você, eu vejo que o que você traz é importante para você. Mas voltando no tema anterior, eu saio do lugar do respeito se eu coloco a criança para tomar essa decisão. Então, eu escuto o que você está dizendo. E aí eu decido se vai acontecer, se não vai acontecer. Porque não seria respeitoso eu deixar a criança tomar o lugar do adulto. Então, Não eu seria nem respeitoso nem acrescentaria, protetivo, né? Marina, isso, nem seguro, né? Falaria nessa parte de segurança também. E eu acho que dá para fazer uma distinção bacana entre acolhimento e versus permissividade, né? Que é que você trouxe um pouco nesse início aí. Essa diferença entre acolher e ser permissivo. Sim. E eu acho que esse tem sido um tema que tem prejudicado muito socialmente a A nossa atuação, parentalidade. porque a nossa Uhum. atuação tem sido confundida com permissividade. Venha, Tânia. Eu tinha separado três palavras, uma foi escuta também, como a Marina trouxe muito bem, e eu colocaria empatia e limites claros. E eu não lembro quem foi que falou, mas eu acho que aqui também poderia pensar em limites claros e previsíveis, né? Eu acho que a criança saber o que se espera dela, ela ter uma previsibilidade, né? Qual a expectativa que aquele adulto tem, também é algo que acolhe a criança, né? Eu acho que essa previsibilidade é isso mesmo, eu concordo, e não só do que o adulto tem, mas da cultura instalada daquele meio em que ele vive, no caso, a família, né? Sim. Ô, Gente, o Carol, que eu fui eu que pensei aqui. falei da. Alguém está falando? Pode falar, Lu. Não, pode falar. Ah, não, fui eu que falei da previsibilidade. E aí eu acho que ele acaba até linkando um pouco com o respeito, porque essa previsibilidade, a criança sabe que ela pode sentir sem o medo, né, da humilhação, por exemplo. É só isso aí que eu queria complementar. Agora eu vou falar. Eu acho que é complementando o que a Lu acabou de falar. Eu penso assim no apego seguro, que é a criança, né, ter ali o espaço dela sentir, né?
e a gente acompanhar, trazer essa segurança emocional para essa criança, né, de dar espaço para o sentir, mas com, né, que a gente tem que colocar bem isso, com o limite, né? É o acompanhamento ali, para ela passar e atravessar por aquilo que ela tá. Na frustração, não é que a gente vai atender aquilo que ela quer, ou também não é que a gente vai ignorar, mas a gente vai acompanhar esse sentimento e, né, conforme a criança, a idade, enfim, nomear para ela aquilo, né, e nomear para ela os limites e ter essa responsabilidade para nós. Venha, Bru. Boa noite, gente. Eu queria trazer uma contribuição em relação a isso, tendo um olhar do acolhimento como uma ferramenta educativa, que ela faz parte do processo de educação da criança, uma vez que para que a gente tenha a oportunidade de intervir, em primeiro lugar, a gente precisa acolher, né? Para que essa criança consiga entender o contexto do que está acontecendo, né? Conseguir se acalmar, e aí a gente entra também em questões fisiológicas da criança, para que ela então tenha a intervenção de forma adequada e que a permita compreender, né? Aprender. Então, eu acho que o acolhimento também entra muito nesse lugar aí, trazendo uma oportunidade mesmo no processo de educação da criança, dentre milhares de outras coisas, né? O acolhimento eu acho que é um pilar aí super importante da nossa área. Daria para a gente falar um dia inteiro sobre isso, mas veio essa questão aí na minha cabeça. Sim, acho que toca algo que a gente fala muito na nossa área, né? Da importância de uma regulação emocional da criança para que ela possa aprender o que é esperado dela, né? Qual é o comportamento adequado? Ela precisa estar regulada, né? Eu entendo esse lugar, como você traz, Bru, eu vou regular primeiro a criança para depois eu educar, né? Então, e não quer dizer como a gente disse aqui, fazer o que a criança quer, né? Mas entender que, né? Eu não consegui suspender a mão aqui, cada hora é uma coisa, mas assim, só complementando, Carol, é excelente, eu acho que é isso, eu acho que entra muito pela questão de regulação e corregulação, e me veio também nesse processo isso, né, a questão da disponibilidade emocional desse adulto. Então, para eu acolher, eu preciso também estar regulada para que esse acolhimento ocorra, né? E não que um adulto desregulado tentando entrar ali em uma explosão emocional de uma criança não vai existir acolhimento. Então, acho que essa parte também conversa com a parte de acolhimento. Sim. Bru, você ainda tá. Você quer falar de novo? Só não baixou a mão. Venha, Beth. Acolhimento me lembra apego, né? A teoria do apego, mas eu não gosto da tradução que foi feita de attachment, que originalmente essa teoria vem da palavra attachment, e a gente para o português traduziu como apego. Apego em português tem uma questão assim até de dependência, uma coisa um pouquinho pejorativa. E attachment é puramente vínculo, ligação, conexão, elo. E para mim, acolhimento tem esse objetivo. O acolher significa fazer o outro se sentir pertencente, fazer o outro se sentir compreendido, aceito, ouvido, amado, seguro. Então, indo aí para essa linha dos verbos, sejam verbos, adjetivos, não importa, mas é essa sensação de ufa, eu sou aceito, eu sou compreendido, né, é uma sensação de empatia, de respeito, vem tudo junto. Então, o acolhimento, no caso do adulto em relação à criança, tem essa função de garantir que a criança se sinta pertencente, né, através da escuta, do carinho, do afeto, da segurança emocional, e para isso ele precisa se sentir bem com os seus sentimentos, sejam eles quais forem. Por isso eu concordo com as palavras de autorregulação, corregulação e toda esse primeiro passo da conexão, né? Então aqui eu estou outra vez tinha trazido
respeito mútuo, que é um dos princípios da disciplina positiva, e estou trazendo agora acolhimento como sinônimo de conexão, ou vínculo, ou elo, que também é um dos princípios da disciplina positiva. Temos mais 5 minutos. Tem mais algo que Então, eu queria trazer só um ponto sobre o pode? acolhimento e sobre essa conexão, que é o ponto de vista do educador parental, né, nós profissionais, em relação aos pais e cuidadores principais. Então, nós também precisamos adquirir tudo bem, que agora a gente está falando da parentalidade positiva, né, tentando fazer essa definição, mas eu só queria lembrar que do mesmo jeito que foi mencionado aqui em algum lugar, que os pais são um modelo, né, um exemplo, eu concordo que pais e mães são exemplos para tudo. Então, de como eles só vão aprender a respeitar se eles se sentirem respeitados, se eles viverem em um ambiente em que há esse respeito. Eles só vão aprender a acolher se eles se sentirem acolhidos. Então, o primeiro passo é nós, educadores parentais, desenvolvermos em nós essas competências para que os pais se sintam acolhidos, se sintam respeitados, para que eles aprendam a desenvolver eles próprios essas mesmas habilidades, né? Esses músculos que precisam ser desenvolvidos, para que os pais aprendam a fazer isso com os próprios filhos. Então, é só uma cascata, o nosso trabalho vem daí, vem do exemplo também. Só queria lembrar a importância disso. Sim. E muitas vezes a gente não consegue ir para jogo e atender. Eu vejo muita educadora que não consegue ir atender justamente por essa é, questão pessoal, né? Então, acho que isso é super importante. Temos mais algum ponto do acolhimento? Vou entender que a gente tem um tempo suficiente para esse tema e a gente abre, acho que talvez agora um pouco mais, para a gente entender a perspectiva da violência, que eu acho que a gente está falando da não violência, né? Para entender a não violência, a gente também precisa olhar. Vou colocar 15, se a gente achar que precisa de mais, aí a gente abre. Eu queria trazer um pouquinho dos dados oficiais, né? Até porque é meu tema. A principal forma de violência contra a criança no Brasil, criança e adolescente, chama negligência. Então, acho que isso é muito importante a gente olhar, porque eu, Carol, tenho a impressão que a gente tem falado sobre permissividade, querendo falar sobre negligência. É uma linha tênue, eu concordo, Beth, que ela é uma linha tênue, mas tem Você leu meu situações. lábio falando isso? Eu estava com o microfone fechado e falei, é uma linha tênue. Sim, eu Porque acho. mas tem diferença, só para esclarecer. Hoje, na nossa bolha, nós temos muito mais pais e mães permissivos do que autoritários, do que Uhum. negligentes. Mas, infelizmente, fora da bolha, nós ainda temos muitos pais e mães autoritários e, infelizmente, no Brasil, um número maior ainda de negligentes, porque não tem, provavelmente, até consciência da irresponsabilidade, né? Que é uma falta de responsabilidade parental, é uma falta de consciência da sua função parental, de que as coisas básicas não estão sendo cumpridas, né? Infelizmente, muitos pais, nem a questão da saúde física e emocional, é uma negligência por. A gente também não pode só apontar dedos e trazer aqui acusações, essa culpabilização é uma tentação. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é o maior perigo dos educadores parentais. A gente entrar num lugar de que esse é o jeito certo, o seu jeito é o jeito errado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem muitos pais e mães que estão sendo negligentes por uma questão de necessidade, de sobrevivência. São pais e mães que moram em outro lugar, distante dos filhos, portanto, são negligentes, são ausentes, distantes. São pais e mães que trabalham em outros lugares, período integral. Sabe, por exemplo, uma empregada doméstica que é babá ou que cuida dos filhos dos outros,
e no final a sua própria filha, o seu próprio filho está sendo cuidado pela avó em outro estado, em outro lugar. Quantas histórias no Brasil a gente tem que acontecem isso? Naquele filme da Regina Casé, brilhantemente, é um retrato da sociedade brasileira em muitos lugares. Então, esses pais, eles estão sendo negligentes em alguns aspectos. É isso que eu queria mostrar. Então, a negligência, ela pode ser, por exemplo, essa mãe provavelmente trabalha, manda o dinheiro e consegue que a avó compre comida e que cuide minimamente ali. Só que existe um distanciamento emocional. Ela não está lá no dia a dia para criar esse vínculo, esse elo, essa ligação, essa conexão com esse filho. E isso vai se tornar um pai e uma mãe ausente, que é muito diferente daquele pai e mãe super presente, super protetor, que faz tudo para os filhos e pelos filhos, que não sabe dizer não, que não sabe dar limites. Esse é o pai e mãe permissivo. Então, percebe que existe uma linha tênue, mas assim, no consenso geral, porque não é negligente o pai e a mãe que acredita que fazer tudo pelos filhos e para os filhos é é o que todos os bons pais devem fazer. Então, é por isso que eu faço. Só que aí o filho cresce, né, naquela coisa de, mamãe está fazendo, papai está fazendo, não preciso fazer, eu sou criança, só preciso ser atendido. E aí cresce os filhos mimados, que é o resultado, ou dependentes, ou exigentes, ou, enfim, tem uma lista de possibilidades. Mas é o resultado da educação permissiva, então é um pouco diferente, né? Eu acho que no caso do negligente vem exatamente do attachment, do que a gente estava fazendo do apego, que é o apego inseguro. Ele teve as necessidades que não foram atendidas e por isso cresce desconectado com esse adulto. Então é um pouco diferente, porque no caso do permissivo, ele cresce dependente desse adulto, mas é um dependente, não é um dependente submisso, ao contrário, ele sobe no topo dessa relação vertical e ele manda na família, a criança manda nos pais. Chega a ponto de crianças batendo nos pais, porque são pais que não sabem dizer não para a criança e dizer que isso não se pode fazer. Não pode bater no papai e na mamãe. Então, pais e mães que acham que não pode falar sério, que não pode ser firme. Isso é um absurdo que está acontecendo, né? Sim, eu vejo a negligência, Beth, que se confunde com a permissividade num campo bem específico, que são os eletrônicos. No mundo virtual, a gente tem chamado de permissividade e, para mim, é negligência. Por não reconhecermos, e eu acho que a negligência ela acontece em vários territórios por falta de reconhecimento dos riscos. Então, por não reconhecer que o mundo virtual é um mundo cheio de violências, nós deixamos eles livres como se eles estiverem no meio da cidade de São Paulo, assim, lá na Praça da Sé. Largam lá na Praça da Sé e não supervisionam. Né? E a gente tem chamado isso de permissividade e eu tendo a dizer que isso não é permissividade, é negligência. Né? Então, acho que talvez eu não me pontuei tão bem. Total, exatamente. Né? Acho que é por aí mesmo. Todo mundo está vendo, a Beth está mostrando geração ansiosa, né? Acho que é um pouco isso mesmo. Eu vou só, antes de só para complementar, isso que você fala, ele traz no começo do livro, né? Que a gente fica achando que só porque está no quarto está seguro. É o que aconteceu na série Adolescência. Você está achando que seu filho está no quarto está seguro. Só que não, está planejando um assassinato. É um adolescente planejando um assassinato. Essa semana, vocês viram que teve um caso no Brasil de uma criança, um menino matou uma colega porque ela não quis dar um beijo nele, junto com os colegas, juntou os coleguinhas e mataram. Um garoto de quê? 9 anos? Como assim? Na escola, dentro da escola. Né? Então, isso é resultado, talvez, de permissividade, talvez de negligência, talvez de autoritarismo. Não é uma linha direta de que e criando desse jeito você vai. Mas certamente gerou ali uma falta de equilíbrio, né? Não é uma relação saudável, não é uma relação equilibrada. Então, concordo com você. Tanto pais e mães permissivos, porque cedem, porque não sabem dizer não, quanto pais e mães negligentes que estão ausentes, não estão nem aí, talvez ocupados nas suas próprias telas, nos seus próprios celulares, por diferentes motivos, talvez, né, por excesso de trabalho, vai saber também, estão, assim,
não estão conscientes dos perigos do vício em telas. Vou ficar quieta agora. Lu? Eu só queria mesmo enfatizar isso que você trouxe, Carol, e eu assim, me arrisco a dizer que isso é um tipo de violência que nós estamos vivendo nos tempos atuais, que é a violência silenciosa, dos pais acreditarem que está tudo bem, Uhum. tá? E só rapidamente aqui, não vou me estender muito, eu vivo isso na pele, porque eu tenho uma filha de 12 anos, eu sou chamada de louca, porque minha filha não é, né, não está no ambiente digital. E eu vivencio, tá? Eu vivencio, eu vejo essa violência silenciosa de achar que hoje em dia é assim, o mundo é assim. Nós estamos, o mundo hoje moderno, ele é tecnológico, tá? Então, eu acho que essa é uma das maiores violências que nós estamos vivendo hoje e acharia muito importante a gente enfatizar esse contorno dentro ali da lei para evitar muitas coisas aí que até a Beth trouxe, tá? E uma forma também de não normalizarem algumas coisas que acontecem, né, nesse ambiente, né, com as crianças de hoje, a fim de achar que isso, é um erro, é simplesmente um erro, é criança, tá? Então é uma coisa que eu fico aqui, eu ficaria horas falando. Mas é isso. Tá? Só enfatizar essa importância dessa violência silenciosa mesmo, de achar que tá tudo bem. Né? Bom, na realidade, eu fiz aí um resumo, porque eu fiquei, assim, muito encantada e acho que coube muito bem tudo que vocês falaram. Então, eu queria só mostrar, assim, de repente, o resumo que eu fui colocando e que para mim faz muito sentido. E até completando o que a Beth falou, né? O pai vê a criança num quarto e fala, ele está seguro do mundo, mas ele está num mundo muito mais perigoso, né? Do que ele pensa que seria lá fora, né? E aí eu fui colocando o que vocês trouxeram, achei que, olha, a não violência será a falta de reconhecimento de riscos. Achei fantástico, né? Eu fui juntando de todo mundo ali, né? Daí aí eu acho que é essa falta de reconhecimento, aí viria dois pontos, um exemplo, né? A negligência, que vocês falaram, a permissividade, a normalização, a dependência, a autoridade infantil, né? Que é quando ele pode mandar, né? Que a Beth trouxe muito bem, o comando da infância, a relação não saudável, o mundo virtual, a violência física, emocional, né? É, e os danos emocionais que isso acarretam. Então, acho que assim, isso tudo seriam conclusões dessa falta de reconhecimento do risco. Achei fantástico isso. E eu acho que aqui abre um ponto para a gente, assim, gente, a audiência pública fala de parentalidade positiva, né? É para isso que a gente tem. Mas, gente, é uma categoria, educadores parentais. E aí, eu acho que é um ganchinho. Vou jogar, não quer dizer que a gente vai fazer isso. Mas vamos jogar porque a gente está tentando defender, de mostrar, sensibilizar o poder público, que assim como as famílias acabam sendo negligentes com a exposição de filhos nas telas porque desconhecem, o fato de não terem orientação do que seja uma parentalidade positiva, de profissionais que saibam o que é isso, eles acabam também sendo negligentes neste direito. E quem estuda, se aprofunda sobre esta temática somos nós, educadoras parentais. Né? Então, acho que aqui a gente tem um ganchinho também para mostrar a relevância. Não estamos indo para defender, para regulamentar a profissão, mas eu acho que é importante, enquanto categoria, a gente está sempre lembrando quem somos nós na fila do pão, né? Então a gente está sendo ouvido por isso, né? Então acho que é um ganchinho. Vamos Uhum. tentar puxar nossa sardinha, porque isso importa, né? Vã? Concordo com tudo que vocês falaram, né? Mas eu só queria ampliar, assim, que é uma coisa que eu acho que a gente já sabe, mas só para pontuar, que a não violência não é só também a violência física, né?
que a gente vê que com a lei da palmada, tudo que hoje em dia não pode, né? Ainda existem, né, pais que usam da violência física, mas muitos, ok, não usam e acho que não estão sendo violentos, né? Mas tem humilhação, tem punição, tem o medo, tem ameaça. Então, colocar também nesse lugar da violência emocional também, além do que vocês trouxeram da negligência, que eu concordo plenamente. E tem uma coisa que eu acho que tem pouca gente falando, mas tem sido cada vez mais frequente. A gente tem agora, voltando às discussões sobre o trabalho infantil, gente, influenciador mirim é trabalho infantil. Isto é um absurdo o que tem de influenciador usando os filhos, porque as crianças são fofas e elas são lindas, né? Uma gracinha, fala bonitinho, mas gente, isso é trabalho infantil, isso é exploração. A vida da criança está mediada o tempo todo, ela tem que performar. Eu conheço uma grande influenciadora mirim, porque conheço a família, e tal. Isso tá causando um estrago agora que ela tá entrando nos 10 anos e ela foi um bebê midiático, depois veio a irmã que não performou como ela. Gente, um estrago, entendeu? Enfim, temos mais um minuto. Vocês acham que a gente precisa de mais tempo para falar da violência? Ou a gente está satisfeito com o debate que a gente fez até aqui? É, a gente tinha, então vou parar o tempo aqui, só para a gente falar das nossas programações, enfim. A gente tinha programado um, mais um encontro para fazer esse debate. O grupo que está vindo é pequeno, acho que a gente conseguiu avançar bastante coisa. Eu não acho que num próximo encontro mais gente vai vir, eu acho que acaba cansando um pouco, né? Então a gente vai entender nesse grupo que tá tudo bem, o próximo encontro a gente descansa, né? E o que que a gente gostaria de pedir, né? Vai sair, eu tô todos os dias conversando com a assessora do mandato para que saia o quanto antes as inscrições. Porque na inscrição para o Brincar, lotou, eu tive gente que queria ir, não dava mais tempo, eles divulgaram pra gente muito em cima da hora. Falei, gente, não dá, pra gente mobilizar a categoria e tal, a gente precisa de tempo. Me disseram que em 48 horas vai sair, que hoje eles publicaram, porque eles estão num sistema novo, mas que vão inaugurar conosco. Inclusive, esse sistema novo, fiquei honradíssima. Que delícia! Eles desenvolveram um sistema novo para divulgar, e, enfim, e o novo sistema, nós somos o piloto. E então, assim que sair, a gente divulgar, mas que a gente faça uma mobilização, um corpo a corpo, fale com todo mundo, é importante. Assim, a gente não pode perder a oportunidade de lotar a sala e mostrar para o poder público que a gente é uma categoria relevante, né? Então, divulgar para que as pessoas se inscrevam, para que, enfim, se a sala lotar muito rápido, eles abram uma sala maior para gente, que mais gente, porque é isso, quando um mandato nos escuta, os outros começam a se interessar, principalmente se a gente fizer barulho. Então, e assim, a gente está falando da Lesp, mas o nosso objetivo é federal, gente, né? Então, acho que a gente precisa fazer esse movimento. Então, falem com todas as colegas, com Beth, você que tem uma turma grande e expressiva, né? Para que as pessoas venham. Não importa que não participou do Esquenta, se precisar tirar dúvida, procura a gente está aqui para apoiar, para ajudar, enfim, e fazer esse movimento ser bonito, ser forte, ser potente, como a nossa categoria é. A gente já tem horário ou não ainda, Carol? Não, é na parte da manhã. Gente, isso é um inferno, assim. Eles fazem na. Eu, eu tô fantasiando que é às 9, tá, Beth? Mas é minha fantasia, né? Não tenho nada definido. Então, tô esperando sair, e aí a gente conseguir estar lá. Mas eu aviso assim que eu tiver, assim. Eu juro que eu tô falando todos os dias com a Verônica. Ela não me aguenta mais. Todo Nina, dia eu deixa eu falo com ela. perguntar uma coisa, Carol. Ó, É que agora foi a primeira vez, eu estou acompanhando no WhatsApp, eu estou acompanhando aí as postagens, mas hoje eu consegui me organizar e eu queria ter essa organização já planejada. Vocês têm uma periodicidade desses encontros, horários e dias que a gente conversa aqui nesse fórum?
Não, na verdade a gente abriu esse espaço para a gente fazer essa mobilização para esse encontro específico, Tá, né? tá. A gente está com muitas frentes, assim, sendo muito honesta, assim, eu começo às 5 da manhã, gente, e tenho ido até às 11 para dar conta da minha vida e daqui e encaixar tudo. Acho que agora vai ficar um pouquinho mais fácil porque a gente conseguiu encaminhar o que precisava para o Ministério do Trabalho, então vai dar uma baixada, mas a gente ainda tem muitas entregas para fazer site, um monte de coisa que está aí pela frente, né? Então, a gente ainda não conseguiu estruturar algo que eu acho central, que é o núcleo técnico formativo. Tem um outro nome, mas a cabeça agora não funciona, vocês perdoam eu. Mas eu acho que é muito importante Era- a gente. Acho que era comitê. Bom, eu não sei. Pode Pode ser qualquer ser. Mas eu acho que é importante, sabe? Eu acho que ter esse espaço de troca, eu acho que não dá para a gente sustentar semanal, né? Mas que a gente tivesse pelo menos um encontro por mês, né? Para que a gente debata assim, que pauta que está quente da nossa área que a gente precisa discutir, né? O que está fervendo? Eu acho que é importante a gente estar olhando. é, Saiu legislação nova de licença paternidade, então o que a gente está pensando, como que a gente está se posicionando, enfim, estou jogando ao vento algumas ideias, tá? Enfim, então acho que tem coisas aí que eu acho que, enquanto grupo, é importante a gente pensar e também a gente pensar. Eu gosto muito do contraditório, da diversidade, de multiplicidade de opiniões, mas a gente precisa fazer isso dentro de alguns limites. Né? Então, esse movimento que a gente fez para entender o que, que nós somos é importante. E enquanto Abraep, a gente tem uma outra missão, que assim, ó, a gente é uma associação livre, a gente não é um conselho federal de educadoras parentais, nem existimos como categoria ética, né? Mas eu acho que tem um compromisso, inclusive estatutário, que é um código de ética. Então, acho que a gente também precisa começar a pensar nesses lugares. Eu acho que é importante a gente debater não só o que a gente é, então a gente começa a ter um desenho do que é a educação parental, mas também quais são os nossos limites de atuação, os nossos limites de divulgação de trabalho. Eu vejo, às vezes, com um tantinho de assombro algumas divulgações que acontecem, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar, organizar esses espaços, certo? Então, acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigada por todo mundo que veio. E a gente se vê dia 11. Uma última coisa. A gente, assim, no encontro passado, Mônica Pitanga trouxe a ideia de termos uma camiseta. A gente está olhando, a gente entendeu que com o volume de trabalho que a gente tinha, a gente precisava de uma estrutura que fosse completa. Então, que a gente desse a arte para o site, e com o site vocês pudessem escolher o tamanho, escolher cor, enfim, que não daria para a gente ficar administrando. Não é a solução mais econômica, mas assim, a gente não tem braço para ficar fazendo gestão de camiseta, de pedido de estoque, assim, não dá. Senão a gente não foca no que é importante, gente. A camiseta é um movimento de manifestação pública, de coesão, enfim, tá? Então, essa semana, amanhã, quinta-feira, a gente vai tentar fechar como que a gente vai fazer. A ideia é que a gente colete algumas alternativas com vocês de frase e depois a gente vá para uma votação de três, tá? Aí a gente volta a três e a gente prepara a arte em cima dessas três, certo? E cor? Já tem Desculpa, cor? Já tem gente. cor? Não. Não, Beth, a ideia vai ser uma camiseta com frase e a ideia é que a gente tenha dentro da Eu reserva. sugiro até preta com escrito em branco. Meu Bem foco, básico. Pet, porque eu gosto, eu acho que fica mais elegante, combina com Eu qualquer acho. coisa, dá para colocar qualquer acessório, mas o povo gosta do colorido. Eu sou voto vencido, o povo gosta de um colorido. Eu sou do pretinho básico, Eu moça. sou também. Põe na votação de novo, quem sabe? Quem sabe? A gente, O a gente branco, ô convence que o gente, pretinho básico não erra, não sai de moda, você pode Democrático, sempre eu usar, acho. ô né? Beth, É isso. Eu a acho, camiseta Beth. branca, a Ou camiseta branca branca com a letra preta, eu também. acho que fica legal porque a gente consegue colocar um terninho colorido por cima, entendeu? Combina Também, mais do que também. com preto por dentro.
Pode ser também, preta, branca com escrito com coisa preto. Eu só sou a favor de não pôr muita cor, não. Também não gosto, mas eu só voto vencido por enquanto. Mas a gente volta para falar com vocês, Tá bom, tá tá? bom. Meninas, não sei Vamos se ver eu as perdi, mas eu não quero a gente se encontra prolongar. lá. Ó, se alguém for na Bet amanhã, ontem eu já falei sobre parentalidade, foi ótimo, tinha umas 100 pessoas presentes, defendemos educadora parental, era um painel, eu e uma outra, e nós duas falamos bastante sobre educação parental, e amanhã falarei com outra pessoa, né, agora uma pessoa do governo do Estado de São Paulo, e falaremos sobre educação parental. Só que agora no auditório da educação pública, porque vai ser o nosso foco. Mas fiquem sabendo, porque se alguém for, né, como teve a Joyce, serão bem-vindos. Inclusive, esse espaço é um espaço gratuito. Visitantes podem entrar gratuitamente, tá? Não precisa ser congressista. Luciana, eu não estou aí para te Eu tietar. sei, minha querida, mas você estava no seminário de mães, então já está valendo. Ah, Eu depois eu fui preciso. hoje, Beth. Se eu soubesse, eu ia amanhã. Mas eu vou amanhã. Não, eu tô dizendo que eu fui hoje. É que amanhã eu não conseguiria Ah, ir se você eu soubesse. escolheu um dia. Ah, entendi. Meninas, deixa eu só tirar Beijos. uma dúvida. A Carol falou dia Ah, 11. O que que nós vamos ter dia 11? Audiência dia 11 pública. é essa Ah, porque audiência tinha, pública na Leste. eu entendi que era dia 6 que estava aqui. Não, essa então vou explicar. É assim, ó, nós, se quiser, eu só vou explicar isso. Nós falamos, num primeiro momento, com um mandato de uma deputada estadual, Marina Elô, e foi ela que articulou essa audiência pública. Depois desse movimento da Marina Elô, uma deputada federal abriu uma audiência pública menos articulada, ela já colocou a data, já colocou a pauta, não conversou conosco, mas nos chamou e veio nos procurar, falando: Abraep, a gente gostaria de ter a categoria conosco para pensar este tema. Então, eu só divulguei a audiência pública que vai acontecer em Santo André, Isso, tá? eu achei que Não vai era. ser na Lesp, Tá, tá? Um pouco isso, tá. Depois, se vocês certo? puderem colocar no grupo essa do dia 11, sei lá, só para eu me reorganizar. É isso que eu falei. Eu estou Tá, esperando o mandato da Marinello tá. publicar as inscrições. Então, Essa que tem você um falou que talvez sistema seja às deles. 9. Você tem uma Sim. ideia das 9, tá bom. Não, eu que estou inventando Eu esse sei, horário, você gente. Não inventou, é. confie Não, em você mim. Não falou, é. confie. Não é confiado. É eu que estou fantasiando esse horário. Para mim, seria até melhor às 10, porque eu moro em Cotia. Para eu chegar em São Paulo, vai ser um pega para capar. Tenho 2 filhos para me levar para a escola, enfim. Mas, olhando assim, falando de uma forma, a minha maior preocupação é a inscrição, porque Tá. o do mesmo mandato da Marina Elô, falando do brincar, que eles lembraram da gente uma semana antes, quando eu divulguei já não tinha mais vaga, estava lotado, tá? Então é só para a gente correr para Entendi, se obrigada, inscrever. viu? Tá bom. Beijo para todas. Boa Beijo, noite. obrigada, viu? E Ale, vai ver se é. Beijo. Tchau, tchau.